Voltei, senhoras e senhores, e nesse bloco nós vamos trabalhar a questão ambiental. Todo edital de concurso, isso aparece, põe na tela, Dário, e aparece escrito desse jeito aí, galera. Ecologia e desenvolvimento sustentável. Tá bacana? Que história é essa? Põe na tela aqui pra mim, Dário. Olha só, gente. Nosso ponto de partida vai ser o ano de 1750 aproximadamente, tá? Em história não tem esse negócio de ano exato aqui nesse caso, tá? Em 1750, meus amores, começou aí a Revolução Industrial. E iria alterar a relação do homem com o meio ambiente. Como o CESP, que vai ser a banca organizadora da sua prova, coloca lá no edital temas relevantes de atualidade em diversas áreas do conhecimento. Aí diz quais são as áreas. E no final ele coloca assim, ó, suas inter-relações e suas vinculações históricas. Então, a gente tem que buscar isso lá atrás. E aí, olhem para cá, meus amores. Antes da Revolução Industrial, a gente costuma dizer que a relação do homem com o meio ambiente era uma relação harmônica, era uma relação de razoável equilíbrio. Tá bacana? O homem não degradava o meio ambiente, não como ele faz hoje. E aí eu te pergunto, por que o homem não degradava o meio ambiente? É porque ele tinha consciência ecológica e achava que todas as espécies eram tão importantes quanto a espécie humana e por isso todas elas deveriam ser preservadas? Não, não era por isso não. Por que o homem não degradava o meio ambiente? Porque o homem era incompetente. Incompetente. A gente não tinha, meus amores, capacidade técnica e tecnológicas para fazer grandes transformações. Mas, olhem para cá. Por volta de 1750, surge a máquina a vapor. Com a máquina, nós ficamos mais fortes, velozes e furiosos. E com a máquina, ocorre o que, galera? Um aumento da produção. E universaliza-se o sistema capitalista. Porque a gente passou a produzir e espalhar para o mundo inteiro. E como o próprio nome já diz, no sistema capitalista, o que interessa? O que países, pessoas e empresas querem no sistema capitalista? O capital, a grana, o lucro. E para que a gente quer lucro? Para quê? Para gastar. Então, olhem para cá, galera. Com a Revolução Industrial, ocorreu o que, galera? Um aumento da... Ocorreu aqui um aumento da produção. Porque o industrial teve que produzir cada vez mais. Para quê? Para que você possa consumir cada vez mais. Quanto mais ele produz, mais barato o produto fica e mais a gente consome. Quanto mais a gente consome, mais ele produz. Só tem um problema. Eu tenho que aumentar para produzir, eu tenho que aumentar também o que, galera? A exploração. Exploração de quê, galera? De recursos naturais. Exploração de recursos naturais. Tá aqui. Olha para cá, por favor. Para fabricar essa caixinha aqui, para fabricar esse canudinho aqui, deixa eu dar uma... Aqui, o canudinho, ó. Para fabricar esse canudinho, o canudinho é feito de plástico aqui, galera. Isso é plástico sintético derivado de petróleo. Plástico sintético derivado de petróleo. Resultado, meus amores, quando a Petrobras extrai petróleo do fundo do mar, gera impacto ambiental. Quando a indústria petroquímica transforma o petróleo em plástico, gera impacto ambiental. Quando eu terminar de consumir esse suquinho, esse canudo vai virar o quê, galera? Lixo. Então também gera impacto ambiental. Resultado, o aumento da produção, o aumento do consumo e a maior exploração de recursos naturais leva ao quê? Põe na tela aqui, ó. Tudo isso junto. Levou a quê, galera? Levou a um aumento dos impactos ambientais. Tá bacana? Aumento dos impactos ambientais. Resultado, com isso tudo, deu origem a quê, meus amores? Ó, tudo isso junto vai dar origem ao chamado quê? Desenvolvimento o que, galera? Predatório. Desenvolvimento predatório. O que é desenvolvimento? É o aumento da produção, é o aumento da capacidade da gente gerar riqueza. Ao mesmo tempo que a gente gerou riqueza, que a gente se desenvolveu, que foi bom para a humanidade, ao mesmo tempo a gente predou, a gente degradou, a gente destruiu o meio ambiente. Então tá aí, meus queridos. Desenvolvimento o que, galera? Predatório.
é a marca da coisa. Tá bacana? Então eu pergunto para você, olha para mim, a Revolução Industrial foi boa ou foi ruim? Foi ótima, porque aumentou o crescimento econômico. Mas foi ruim, porque aumentou a degradação ambiental. Eu pergunto para ti, esse modelo de desenvolvimento ainda existe hoje no mundo? Certamente que sim. Então, olha para lá. A partir da Revolução Industrial, o homem degradou a todo vapor. E somente no ano de... Põe na tela, Dário. Somente no ano de 1972 é que os países se reuniram, galera, pela primeira vez para debater de forma contundente ali os problemas ambientais. Em 1972 ocorreu a conferência de que, galera? Estocolmo. A conferência de Estocolmo foi a primeira reunião ambiental, a primeira grande reunião ambiental realizada por quem, galera? Pelas Nações Unidas. Mas olhem para cá, galera. O que aconteceu lá? Sem o que, meus amores? Sem grandes decisões. Sem grandes decisões. Por que não ocorreram grandes decisões? Foca em mim, Dário. E na década de 70, ninguém estava tão preocupado assim com o meio ambiente. Essa grande preocupação surgiu a partir dos anos 90, da virada dos anos 80 para os anos 90, com a proliferação de organizações não governamentais, com modernas conferências ambientais. Tá bom. Além do mais, em 72, nós estávamos no meio da Guerra Fria. Era o capitalismo versus o socialismo, os Estados Unidos e essa União Soviética. A qualquer momento o planeta poderia se envolver em uma guerra nuclear. E se rolasse uma guerra nuclear, a humanidade seria extinta. Gente, se a humanidade podia ser extinta a qualquer momento, alguém ia ficar preocupado com o miquinho, a borboletinha, a florestinha? Não. Dane-se, o importante é a humanidade naquele momento. Mas... lá em 72, ficou combinado que a cada 20 anos haveria uma mega reunião ambiental. 72 mais 20, nós chegamos ao ano de 1992. 1992. Gente, em 1992, ocorreu a famosíssima Eco Rio. Eco Rio, ou Conferência do Rio de Janeiro. Essa daqui, galera, foi a maior e mais o que, galera? Importante. Maior e mais importante reunião da história. Tá bacana? Reunião da história. Claro, também é organizada pela ONU. Então, meus queridos, foca em mim. Lá no Rio de Janeiro, em 92, estavam reunidos mais de 178 países. Reis, presidentes, primeiros ministros, cientistas, banqueiros, industriais, artistas hollywoodianos e desocupados do planeta estavam no Rio de Janeiro para debater os problemas ambientais. Inclusive, eu estava lá em 92, na Eco Rio. Era estudante universitário e participando da Conferência dos Povos. Pois bem, depois de debater os problemas ambientais por cerca de 30 dias, a que conclusão nós chegamos? Que conclusão? Chegamos a uma conclusão. E como era no Rio de Janeiro, nós concluímos que a chapa estava o quê, galera? Esquentando. Esquentando a chapa. Olhem para cá. Esses aqui eram os grandes problemas ambientais daquela época, os mais preocupantes. A destruição da camada de ozônio. Camada essa que protege você, lembra, dos raios ultravioleta do Sol, que se passarem em grande quantidade podem causar o câncer de pele. O segundo grande problema ambiental daquela época, olha aí o pessoal de São Paulo, vê se ainda existe, era o que, galera? A escassez de água. Lembra, gente, esse assunto está sempre sendo cobrado nas provas. Apenas 0,7% da água do planeta está disponível para o consumo humano. E o que é consumo humano? O uso na agricultura e na pecuária, que é quem mais usa, na indústria e no dia a dia, no nosso dia a dia. Tá bacana? Para tudo isso, só 0,7% da água do planeta. Cada vez mais escassa. Olha o povo de São Paulo ali, tendo que fazer mágica para não deixar faltar água na grande região metropolitana. E vamos lá. Escassez de água. E o terceiro grande problema ambiental naquela época, e aí está hierarquicamente, hein, era quem, galera? O aquecimento global. Ou seja, devido à emissão de gases de efeito estufa
na atmosfera. Pelas queimadas, pela queima de combustíveis fósseis, nós estamos aumentando a quantidade de gás estufa na atmosfera. A atmosfera está aquecendo e, segundo os cientistas, causando mudanças climáticas em todo o planeta. Onde chovia, passa a não chover, onde não chovia, passa a chover, onde chovia muito, chove ainda mais, onde era seca, deserto, aumenta o número de tornados, furacões, ciclones e a desgraça acontecendo no planeta. E isso já está acontecendo. E a outra consequência, segundo eles, o gelo das altas montanhas e o gelo do Polo Norte e do Polo Sul está derretendo. Isso faz o nível do mar subir e quem morar no litoral vai morrer o quê, galera? Afogado. Afogado. Então, lá em 92, nós chegamos à conclusão de que o mundo estava com os anos, o quê, galera? Contados. Olha na tela. Concluir o quê? Se você não morrer cheio de pereba no corpo, tá aí, ó. Se não morrer cheio de pereba no corpo por causa da destruição da camada de ozônio, a gente vai morrer seco por falta de água, queimado pelo aquecimento global. O importante, então, é que você vai o quê, galera? Morrer. Essa foi a conclusão lá no Rio de Janeiro, em 92. Como a gente não quer morrer, lá no Rio, em 92, foi apresentada uma solução. Põe na tela aqui, ó. Põe na tela. Então, para a gente não morrer, apresentaram lá uma solução. E qual a solução para salvar a humanidade? Olha aí na tela, na página anterior. Para salvar a humanidade, é só a gente parar com o desenvolvimento predatório. Para com o desenvolvimento predatório. E aí eu pergunto para vocês, foca, Dário, o que a gente vai fazer a partir de 92? Vamos parar com o desenvolvimento, parar com o crescimento econômico, parar de fabricar produto industrializado, parar de explorar recursos naturais? Vamos todos voltar a viver de forma primitiva na floresta, pelado com o pinto balançando igual índio? Não, não, porque lá na floresta não tem shopping. E se não tiver shopping, a mulherada morre de depressão. Então põe na tela. Qual é a solução, galera? Para salvar o planeta, nós vamos continuar com o desenvolvimento. Vamos continuar com o desenvolvimento. Mas a partir de agora, nós colocaremos em prática o tal do desenvolvimento, o que, galera? Sustentável. Então tá aí, galera. Na reunião de 92, oficializa-se, democratiza-se o conceito de desenvolvimento sustentável. E você tem que saber o que é isso na ponta do lápis. Olha para cá. Vamos montar um esquema na tela seguinte. Gente, desenvolvimento sustentável é a mesma coisa que sustentabilidade. Palavrinha que está mais na moda. Está lá. O mesmo que sustentabilidade. O CESP ainda gosta de chamar de que, galera? Responsabilidade. Responsabilidade o que, galera? Socioambiental. Responsabilidade socioambiental. Tá bom. O que é isso? Desenvolvimento sustentável é qualquer relação onde o homem busque um equilíbrio com a natureza. Tá lá. O homem, gente, é a mesma coisa que a sociedade. E a natureza é a mesma coisa que o meio ambiente. Opa, tá. Então, homem mais sociedade mais meio ambiente em equilíbrio. O que o homem quer? Ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, a gente tem que aumentar o que, galera? A produção. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter que fazer a preservação. Por que a gente vai ter que produzir preservando? Foca em mim. Porque para produzir nós temos que explorar recursos naturais. E como a humanidade quer ganhar cada vez mais dinheiro, se nós explorarmos todos os recursos naturais do planeta hoje, para atender às nossas necessidades de consumo, se explorarmos todos os recursos naturais do planeta hoje, eu pergunto, o que os netos de vocês irão usar? Nada. Então, se os netos de vocês morrerem por falta de recursos naturais, quem os terá matado? Vocês. Vocês são exterminadores do futuro. E Deus está de olho. Deus está de olho nessa história toda. Tá? Então, tem que produzir, porque a gente quer ter consumo agora, mas a gente tem que preservar para as próximas gerações. Como isso aqui despenca em prova, eu vou colocar para você o conceito oficial. Põe aqui, vou fazer me dá o trabalho de escrever. Então, lá, gente. Desenvolvimento sustentável, tá lá, ó, é
é o que, galera? Produzir. É produzir sem degradar o meio ambiente. É produzir sem degradar o meio ambiente. Tá. E como é que a gente vai fazer isso? Tá lá, ó. Explorando os recursos naturais. Explorando os recursos naturais de forma o que, galera? Limitada. De forma limitada. Por que que não dá para explorar ilimitadamente? Senão vai faltar para as próximas gerações. De forma limitada. A fim. Qual é a finalidade? A fim de atender às necessidades. As necessidades da geração atual, da nossa geração. E quais são as nossas necessidades? Consumir e gastar da geração atual sem comprometer. Sem comprometer o que, galera? As próximas gerações. Tá aí. Esse é o conceito oficial. Então a gente quer ter as coisas, a gente tem que produzir, mas a gente tem que produzir com consciência para sobrar para as próximas gerações. Bacana? Então, meus queridos, lá no Rio de Janeiro, em 92, todo mundo se encheu de esperança e disse: agora sim, a gente vai ganhar dinheiro e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente. Vamos praticar o desenvolvimento sustentável. Foi o que aconteceu? Não sei. Põe na tela. Em 1997, ocorreu outra reunião, chamada de Rio+5. E aqui, galera, concluíram o seguinte, que o principal problema ambiental já tinha mudado. Não era mais o aquecimento, não era mais a camada de ozônio. E sim, quem, galera? O aquecimento global. E esse aquecimento global deveria ser minimizado urgentemente. Para minimizá-lo, olha aí, para minimizá-lo, lá em 97 foi criado o famosíssimo Protocolo de Kyoto. E isso despenca em prova até hoje. Vamos lá. Presta atenção. Protocolo, galera, significa o quê? Documento. Ó, protocolo significa documento. Nesse documento foi assumido um compromisso. Compromisso. Qual o compromisso que assumiram? Reduzir. Reduzir o quê, galera? A emissão de gases de efeito estufa. Então, vou botar aqui, ó. Reduzir a emissão de gases, o que, galera? Estufa. Os gases estufa são os gases que aumentam o aquecimento global, que deixam a atmosfera mais quente. E o principal gás estufa é quem, galera? O CO2. E você já sabe que o CO2 é jogado na atmosfera em grande quantidade. Por meio de quê, galera? Das queimadas e do desmatamento. E também por meio de quê, galera? Da queima de combustíveis fósseis. Queima de combustíveis fósseis. E quais são os combustíveis fósseis para valer, galera? Quais são? Petróleo e seus derivados e carvão. Petróleo e carvão. Tá bacana? Então, quem foi que assumiu esse compromisso de reduzir? Quem assumiu o compromisso de reduzir foram os países, o que, galera? Desenvolvidos. Países desenvolvidos, já que eles é que são os maiores poluidores. Então, foca em mim aqui, ó. Protocolo significa documento. Nesse documento foi assumido um compromisso. Qual o compromisso? Reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. O que são gases de efeito estufa? São gases que aumentam o aquecimento global. Qual é o principal gás de efeito estufa? O CO2, o gás carbônico, o dióxido de carbono, que é emitido na atmosfera em grande quantidade por meio das queimadas e do desmatamento. E por meio da queima de combustíveis fósseis. E qual foi o grupo de países que assumiu o compromisso de reduzir essa emissão de gases de efeito estufa? Qual foi o grupo de países? Galera, tá aqui, ó. Os países, o que, galera? Desenvolvidos. Já que eles são os maiores poluidores do planeta, os países desenvolvidos. Tá bacana? Pois bem, olhe para cá. Os camaradas assinaram o acordo, mas na mesma hora voltaram atrás. Disseram eles, nós não temos condições de colocar isso em prática. A gente precisa de um tempo para se adaptar.
A ONU disse, eu sei que não é fácil, e eu vou dar para vocês um prazo até o ano 2000. Pois bem, olhe para cá. Quando chegou no ano 2000/2001, a ONU pegou o documento em suas mãos e foi atrás dos países, porque esse documento precisava ser o que? Era ratificado e posto em prática. Ratificado e posto em prática. Tá bacana? Pois bem, bateu 2001, a ONU pegou o documento em suas mãos e foi atrás dos países para eles assinarem. O primeiro país que a ONU foi atrás foi aquele que, se assinasse, todo mundo assinaria. Quem é o país? A maior potência industrial do planeta, o maior poluidor do planeta, o que manda no planeta. De quem que a ONU foi atrás? Dos Estados Unidos. Mas, justamente aí, gente, no ano 2000, 2001, quando a ONU foi atrás, quem tinha acabado de ser eleito presidente dos Estados Unidos? Quem? Ele, George W. Bush Guerra. O Guerra é por minha conta. E a ONU falou, tá aqui, Bush, o protocolo de Kyoto, assine agora. E o Bush falou o quê? O que ele falou? Não, o Bush fala em inglês, galera. Ele disse, no, never, it's impossible. E a ONU disse, mas Bush, se você não assinar o protocolo de Kyoto, a humanidade corre o risco de morrer queimada. E o Bush falou o quê? Fuck you. Fuck you. Foi o que ele disse. O Bush deu um dane-se para a humanidade. E o que aconteceu aqui, ó? Os Estados Unidos, o maior poluidor do planeta, simplesmente o que, galera? Não assinam o protocolo de Kyoto. Os Estados Unidos não, o que, galera? Assinam. Estados Unidos não assina o protocolo de Kyoto. Tá bom? Aí eu pergunto para você, se o maior poluidor do planeta não assinou, galera, os outros grandes poluidores assinaram? Também não, tá? Os grandes não, o que, galera? Assinam. E o Brasil? O Brasil assinou? Sim ou não? Sim, o Brasil assinou o protocolo de Kyoto. Por que o Brasil assinou? Porque ele tem interesse nos chamados, o que, galera? Créditos de... Naquela ocasião a gente se empolgou e a gente achava que ia rachar de ganhar dinheiro com os tais créditos de carbono. Gente, o que são os créditos de carbono? Olha para cá. O Brasil ainda tem uma porrada de floresta. Tá lá, ele preserva ainda. E o principal gás causador do aquecimento global é o CO2. Quem é que joga CO2 na atmosfera? Os países ricos. Quem é que preserva as florestas? Os países pobres. O que a floresta faz com o CO2 de acordo com a lógica da fotossíntese? Absorve. Então veja que a floresta está tirando o CO2 da atmosfera, diminuindo o problema do aquecimento global. Gente, se a gente está limpando o que os países ricos sujam, eles têm que nos pagar por isso. Então põe na tela, ó. Se nós estamos tirando carbono da atmosfera, eles têm que nos dar o que, galera? Um crédito. Então surgiu aí a expressão, o que, galera? Crédito de carbono. O que diz então o protocolo de Kyoto? Foca aqui. Diz o seguinte, o país em desenvolvimento que preservar as suas florestas e que adotar práticas sustentáveis de desenvolvimento deverá receber grana dos ricos poluidores. O Brasil então viu aí a oportunidade de ganhar um dinheiro e correu e assinou o protocolo de Kyoto. Mas, põe na tela, 2001 era o ano para o protocolo ser ratificado e colocado em prática. O problema é que a gente não conseguiu reunir o número mínimo de assinatura necessário. Isso só aconteceu quando? Põe cá, em 2005. Ó, em 2005, finalmente, 148 países assinaram o protocolo de Kyoto e ele entrou em vigor. Tá aí. Está valendo desde 2005. Só tem um problema. Olha para mim. O protocolo de Kyoto, galera, é igual ao edital de concurso público. Ele tem prazo de validade. Tá bacana? E ele vale até quando? Tá aqui, ó. Entrou em vigor, valendo até 2012. Gente, mas 2012 já foi. E aí? O mundo não acabou como previam.
Quando um edital de concurso público está expirando, o que a galera pode fazer? Ou prorrogar aquele, caso já haja previsão legal lá, por igual período, ou simplesmente abrir outro edital. Qual era a ideia para o protocolo de Kyoto? A ideia era abrir outro edital, era fazer outro documento. Para tentar elaborar esse outro documento, põe na tela aqui, ó. Nos últimos anos, foram realizadas várias reuniões denominadas o que, galera? COPs. COPs significa o quê? Conferência das partes. Essa conferência das partes que estão envolvidas aí na história do aquecimento global, ela é feita sempre no mês de dezembro ou final de novembro, início de dezembro, tá? E o objetivo dessa tal conferência das partes é criar o documento que vai substituir o protocolo de Kyoto. Fizeram a COP 15 em Copenhague, em 2009. Fizeram a COP 16 em Cancún, 2010. Fizeram a COP 17 em Durban, na África do Sul, em 2011. Fizeram a COP 18 em Doha, na África do Sul, em 2013. E agora em 2014, e agora em final de 2013, fizeram a COP 19 em Varsóvia e tudo mais, na Polônia. Todas essas reuniões, Conferência das Partes, tinham como objetivo criar o documento que ia substituir o protocolo de Kyoto. Mas, olha aqui o que eu vou escrever para você. Todas essas COPs, o que, galera? Todas elas, o que? Fracassaram. Todas as COPs fracassaram. Se não foi criado um novo documento que vai substituir o protocolo de Kyoto, só sobrou uma alternativa. Qual? Põe na tela, ó. Então, em 2005, o protocolo de Kyoto entrou em vigor porque ele alcançou 148 assinaturas, valendo até 2012, quando ó, foi prorrogado, galera, quando foi prorrogado até quando? 2020. 2020. Tá bacana? Então, em 2000 até 2020 está valendo o protocolo de Kyoto. Só tem um problema. Ele não cumpre mais as suas funções. Lembra, ele foi criado em 97 e deveria ter entrado em vigor ali. Aí adiaram para o ano 2001. Os Estados Unidos e a China, os dois maiores poluidores do planeta, não assinaram. Ele não entrou em vigor. Em 2005 ele alcançou 148 assinaturas e entrou em vigor. Mas os dois maiores poluidores continuaram sem assinar. E agora nós estamos prorrogando algo que já não cumpre mais as suas, o que, galera? Funções. O correto mesmo é que a gente tivesse elaborado outro documento, um mais rigoroso, mais rígido, com metas mais ousadas para os países assinarem. E o tempo todo aí a gente está vendo as mudanças climáticas em prática. Tá bom. E aí, foi prorrogado o protocolo. A gente vai parar com as reuniões? Não. Continuarão ocorrendo as reuniões. Tanto que, ó, este ano, no mês de dezembro, será realizada a COP 20, na cidade de Lima, no Peru. Mas já concluíram que essa daí não vai decidir nada. Ela vai ser apenas a base para a COP 21. A COP 21 já está marcada para dezembro de 2015. Dezembro de 2015, na cidade de quê, galera? Paris. Aqui, eles esperam criar o documento final, definitivo, que vai substituir o protocolo de Kyoto. É o que eles esperam. Né? Mas se continuar nessa história de que eles não conseguem chegar a um acordo porque ninguém abre mão de nada, o problema vai continuar. E aí eu pergunto, há a possibilidade de nós chegarmos a 2020 e não ter um documento? Existe sim a possibilidade. E aí, o que a gente faz? Prorroga de novo? Não, só pode prorrogar uma vez por igual período. Até porque não adiantaria prorrogar algo que já não, o que, galera? Funciona. Então, gente, se chegarmos a 2020 sem nenhum documento, os países poderão poluir o tanto que quiserem. Tá bacana? E vocês vão morrer como, galera? Queimados. Quem é que diz que vocês vão morrer queimados? Quem? Um grupo de cientistas, denominado o quê? Põe na tela. Um grupo de cientistas denominados o quê, galera? IPCC. IPCC. Foca, Dário. Quem é esse IPCC? Quem é?
eu te respondo no próximo bloco, cenas do próximo capítulo. Continua assistindo, rapidinho.